aqui, porque não está sendo transmitido, mas vai ficar gravado lá, né, Ale? A Ale colocou lá no grupo, porque algumas pessoas estavam perguntando. Mas estamos aqui para adorar o nosso Deus, né, para ouvir a palavra do Senhor. E eu peço que vocês abram suas Bíblias em Efésios 4. Eu vou ler apenas o versículo 29. Efésios 4, 29. Amém? Vamos ler em nome de Jesus. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Amém? Vamos orar? Pai Santo, te louvamos, te adoramos, por mais uma vez podemos estar aqui, Senhor, na tua casa, louvando, engrandecendo o teu nome, Senhor, e também para ouvir a tua palavra, Pai, aquilo que tu tens para cada coração nesta noite. Vem falar a cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, a cada coração aqui, como falaste ao meu, Senhor, através dessa palavra, Pai. Usa-me, Senhor, me coloco nas tuas mãos, Senhor, para que tu me uses conforme o teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus, te pedimos, te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Podem sentar. Bom, continuando, né, a série de mensagens aí nesse mês de maio, nós estamos seguindo aí com uma série de mensagens sobre família, né? Voltada para a família. E hoje, o tema da mensagem é a comunicação na família. Como vai a comunicação na família? Né? Aí eu li esse versículo porque, como é um tema específico, eu fiz mais uma mensagem temática mesmo. Né? E, então, nós vamos falar um pouquinho aqui de como é a comunicação, né? Como deve ser a comunicação na família à luz da palavra de Deus. Amém? Bom, para o ser humano se relacionar, é necessário que ele se comunique. É impossível o ser humano se relacionar sem se comunicar. Né? Aliás, o próprio Deus, né, ser relacional que é, Deus é um ser relacional. Ele se comunica conosco. Né? Deus se comunica conosco. Aliás, ele é um ser trino, né? Ele é formado por 3 pessoas que se relacionam, que se comunicam entre si. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se relacionam, se comunicam entre si. E nós, né, nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus, também fomos criados para nos relacionar e, portanto, para nos comunicar. Né? Mas como anda a comunicação na nossa família? Como anda a comunicação na família de cada um de nós aqui? Obrigada, filha. A gente ouve muito falar que a falta de comunicação é um grande problema nas famílias de hoje. Né? Mas, contudo, como eu já falei aqui, não tem como se relacionar sem se comunicar. É impossível. Né? Eu não sei se vocês assistiram quando eu entrevistei a doutora Clarice Ebert no Conexão Feminina. Ela fala que não existe falta de comunicação. Né? Que as pessoas elas precisam da comunicação e se comunicam o tempo todo. De alguma forma elas se comunicam. E em qualquer relação humana, há um tipo de comunicação. Então, não existe falta de comunicação. A ausência de comunicação verbal, a ausência de fala, não é o mesmo que falta de comunicação. Entendem? Então, assim, não existe falta de comunicação. Tá? Não é esse o problema. Né? O principal problema nas famílias de hoje não é a falta de comunicação, mas sim a falta de diálogo. É isso que diz a doutora Clarice Ebert. Então, nós nos comunicamos, mas muitas vezes não dialogamos. Né? Então, disso que a gente vai falar sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse diálogo, né? E como tem sido o diálogo das nossas famílias
E como deve ser esse diálogo à luz da palavra de Deus? Bem, em primeiro lugar, o diálogo, ele deve existir. Né? Deve existir. Né? A gente falou aqui que o maior problema entre as famílias é a falta de diálogo, então ele precisa existir. Né? O próprio Deus, como nós falamos, na forma de se relacionar, ele nos mostra isso. Né? Percebam que quando Deus cria, ele cria como? Através da palavra. Né? E percebam que não é um monólogo. Ele está conversando. Né? Ele fala, façamos isso, façamos aquilo, façamos o homem. Então, Deus, ele cria através de um diálogo entre a Trindade. Né? Então, para você ver como o diálogo, ele deve existir. E Deus, ele se comunica conosco também. Né? Ele se comunica conosco através de várias formas, claro. Né? Ele se comunica através da criação. Nós podemos nos comunicar com Deus através da criação. Nós podemos ver Deus através da criação. Né? Ele se comunica conosco através do agir do Espírito Santo. Mas ele também fala conosco. Deus fala conosco. Né? Assim como ele falava diretamente, Deus falava diretamente com Adão e Eva. Não falava ali? Não tinha um diálogo ali entre Deus e Adão e Eva ali no Éden? Ele falava com os profetas. E ele continua falando conosco através da sua palavra. Né? Isso aqui é a palavra de Deus. Deus fala conosco através da palavra. E através da oração. Deus fala conosco através da oração. Né? A gente não canta aqui falar com Deus, né? A oração é um diálogo nosso com Deus. Então, Deus, ele se comunica conosco, e ele se comunica através do Espírito Santo. Ele fala conosco através do Espírito Santo. Então, assim como Deus é um ser relacional que se comunica, da mesma forma, ele quer que nós nos comuniquemos. Né? Ele quer que nós dialoguemos. Ele quer ver o diálogo entre nós. Ele quer ver isso. Só que hoje em dia o diálogo é uma peça rara nas famílias. Né? Inclusive em famílias cristãs. A gente tem visto isso. Né? A tecnologia, em especial esse aparelhinho aqui, né? Que todo mundo tem, né? Ela tem roubado um pouquinho essa nossa capacidade de dialogar. É impressionante. É impressionante como muitas vezes a gente prefere isso daqui do que uma conversa na família. Vocês já perceberam isso? Né? Principalmente jovem. Tem jovem que não tira o olho daqui. Eu acredito que vocês devem conhecer jovem, até na família de vocês, que vocês nunca ouviram a voz. Né? Eles não se comunicam mais. É o tempo todo ali, eles não se comunicam. Outro dia nós fomos num encontro de família, né? no almoço. Na casa do meu tio, que eu não via já há muito tempo. E aí nós nos reunimos ali. Eu com meu marido, as minhas filhas não puderam ir. Mas meu irmão foi, com a minha cunhada, minha sobrinha, estava lá minha tia, meus primos, os filhos do meu primo. Assim, foi tão bom aquele momento ali, que a gente não tirou uma foto, a gente esqueceu de tirar foto. A gente esqueceu de pegar no celular para tirar uma foto, de tão gostoso que foi. A gente passou a tarde inteira lá, num domingo. Num feriado. Foi muito gostoso. Só que assim, a mais novinha da turma lá, ela sentadinha no celular o tempo inteiro, ela não falou uma palavra o tempo inteiro que a gente estava lá. O tempo inteiro. A gente não ouviu a menina falar uma palavra sequer. E isso tem sido o comum, né? Muitas vezes as mães falam assim, ela é tímida. Né? As mães ficam constrangidas, né? Os pais às vezes ficam constrangidos, né? Os filhos não cumprimentar os outros, né? Isso para a gente é meio esquisito, né? A gente fala, cumprimenta o irmão, cumprimenta o tio, cumprimenta a tia, vai lá, né? Porque a gente fica constrangido, porque a gente não foi criado assim, né? A gente não foi acostumado assim. Né? Aí, né, a criança fica lá, o adolescente fica lá no canto, né, quieto. Aí a mãe, ela é tímida. Não liga, não, é tímido. Né? É tímido, mas aí você vai olhar as redes sociais
do adolescente, né? Tá lá, bem desinibido, fazendo dancinha, né? Fazendo tudo, brincando, dublando personagens, está lá sem timidez nenhuma na frente da câmera. A gente tem vergonha na frente da câmera, eles não têm, né? Mas para dialogar é tímido, né? Então eles preferem isso aqui. Percebam que o diálogo é tão importante para Deus que ele nos incumbiu de pregar o evangelho, e isso se dá através do diálogo. É através da fala, da palavra. Claro que não é só dessa forma, né? Nós também testemunhamos de Cristo, testemunhamos do amor de Deus através da nossa vida, através das nossas atitudes, né? Da forma como nós vivemos. Mas a pregação do evangelho, ela se dá através da palavra, ela se dá através do diálogo, né? É através do diálogo que nós nos comunicamos e também que nós comunicamos o amor de Cristo. É através do diálogo, né? E é também através do diálogo que nós podemos expressar de forma clara aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos, né? E é através do diálogo também que nós buscamos reconciliação com o próximo, que nós buscamos reconciliação com Deus. É através do diálogo que a gente pede perdão. Não é? Então, o diálogo é importantíssimo e, numa família, principalmente, ele deve existir. Essa é a primeira característica do diálogo, ele deve existir. A segunda característica desse diálogo, que deve existir entre família, é que ele não é um monólogo. Diálogo não é monólogo. O que é monólogo? É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo, né? Diálogo não é isso, né? Então, isso quer dizer o quê? Que quem fala também precisa ouvir, né? Quem fala precisa ouvir, precisa saber ouvir. E Deus é o maior exemplo de ouvinte. Impressionante, né? Ele nos ouve o tempo todo. Percebam que quando a gente ora, né? A gente às vezes começa a falar tanto. A gente fala tanto, e Deus está ouvindo. Mas a gente fala tanto que às vezes nem ouve ele falar, né? Às vezes a gente nem ouve ele falar com a gente. E ele fala. Quando a gente ora, Deus fala com a gente, viu, irmãos? Não é só a gente que fala, não. Mas é que a gente fala tanto, que ele não fala com a gente, né? Que a gente não ouve ele falar com a gente, né? E muitas vezes, assim, Deus age no silêncio mesmo, né? Às vezes a gente vai até falar, Senhor, fala conosco ali. Mas ele está agindo ali em silêncio, né? Ele age, mas ele nunca deixa de nos ouvir. Nunca. Você pode ter certeza que mesmo que você acha que Deus está ali quietinho, que você está falando, e ele não está te ouvindo, ele está. Ele não respondeu, mas ele está te ouvindo, né? Ele nos ouve, ele ouve o nosso clamor o tempo todo, né? É através do diálogo que Deus nos usa também para abençoar outras pessoas. E Ele nos ouve, né? A palavra de Deus nos diz que os ouvidos do Senhor, eles não estão surdos, né? Para que não possam nos ouvir. Mas nós precisamos estar atentos a ouvir o Senhor. Nós não ouvimos, né? Nós temos esse defeito grave, né? A gente fala muito e ouve pouco, né? Então, a gente precisa ouvir. Quando Jesus ele ia curar alguém, vocês percebem que ele sempre iniciava aquilo, antes da cura tinha um diálogo, né? Sempre tinha um diálogo ali, né? Eu acho fascinante quando ele cura o cego, né? Ele pergunta antes para o cego o que ele quer. Será que ele não sabe que o cego quer ser curado? Ele sabe, né? Ele sabia que o cego queria ser curado. Mas ele queria ouvir aquele homem. Ele queria conversar com ele. Ele conversou com ele antes dele ser curado, né? Da mesma forma, ele ouve com paciência aquele paralítico lá do tanque de Betesda. Ele foi ali para curar aquele homem. Ele sabia da história daquele homem.
né? Mas ele chega ali e ele inicia um diálogo com aquele homem. Ele ouve aquele homem desabafar, né? Talvez nunca ninguém tenha parado para ouvir aquele homem, mas ele ouve com a maior paciência do mundo antes de curá-lo, né? Ele ouve com paciência e profunda compaixão Maria e Marta antes de ressuscitar Lázaro, né? Ele foi lá para ressuscitar. Ele sabia que Lázaro estava morto e sabia que Lázaro ia ressuscitar. Era ele que ia operar esse milagre, né? Mas antes disso, elas vêm, elas choram ali na presença dele. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estaria vivo. E ele ouve as duas, ele inclusive chora junto com elas, né? Então, ele ouve, ele nos ouve. A mulher cananeia, né? Ele ouve, ele estabelece um diálogo ali com aquela mulher, antes de libertar a filha dela. Um diálogo, aliás, que veio a ser uma lição de humildade para os discípulos, né? Aquela mulher deu uma lição de humildade nos discípulos. Até mesmo aquela mulher com fluxo de sangue, que apenas tocou nas vestes de Jesus, ela não foi lá, chegou para ele e pediu, Senhor, me cura, né? Ou então ele não viu aquela mulher, ele só sentiu que saiu o poder dele, né? E na hora que saiu o poder, ela foi curada. Mas ele vira para ela e ouve aquela mulher. Ela contar do que aconteceu, por que ela fez aquilo, ele ouve. Então, Jesus, ele gostava do diálogo. Jesus, ele gostava de se comunicar com as pessoas através do diálogo. Nós precisamos, irmãos, aprender a ouvir mais, né? E muitas vezes, em determinadas situações, até mesmo nos calar e só ouvir. Muitas vezes, né? A Bíblia nos diz lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, né? Inclusive para ouvir e para falar. Então, às vezes, você vai ter que ficar quieto e vai ter que ouvir. Isso é importante. Isso é importante. A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos estar sempre prontos para ouvir, né? Tardios em falar e tardios em nos irar, né? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Diz lá em Tiago 1,19. É por isso que muitas vezes a gente precisa apenas ouvir e nos calar, né? Se a gente começa a discutir com uma pessoa que está nervosa, né? E começa a retrucar o que ela está falando, nós vamos nos exaltar também, né? E o que era para ser um diálogo vira uma briga, né? Aí não é mais diálogo, aí já é briga. Então, a gente muitas vezes precisa ter sabedoria, aliás, a gente sempre precisa ter sabedoria, buscar sabedoria, até mesmo para dialogar com os nossos, né? Entender, agora é hora de eu ficar quieto, agora é hora de eu ouvir, né? Agora é hora de eu deixar ele falar, né? Então, isso é muito importante. Também é ouvindo o outro e analisando, né, as suas palavras, que nós vamos poder nos autoavaliar. Olha a importância do diálogo, né? A gente vai poder saber o que o outro pensa da gente, ouvindo, né? É ouvindo o outro, né? E também o que o outro espera da gente. Olha a importância do diálogo. Nós também devemos dialogar com empatia, nos colocando no lugar do outro. Às vezes, a pessoa ela vai falar com você, ela quer só desabafar. Ela quer desabafar, ela tá triste, ela precisa desabafar com alguém, ela precisa compartilhar com alguém o que ela está sentindo, né? E aí, ao invés da gente ouvir, a gente começa a falar, o que você está passando? Você não sabe, minha filha, você não sabe o que é sofrer. Porque nossa, estou passando por isso. Aí a pessoa vai falar com você, vai tentar desabafar com você, dá a impressão que você está competindo com ela para ver quem está sofrendo mais, né? Então, assim, a gente precisa ouvir a pessoa que quer desabafar. E muitas vezes é ficando quieto, falando o necessário, sabe? Olha, eu vou orar por você, pode contar comigo, né? Olha que diálogo saudável, que diálogo com empatia. Isso é dialogar com empatia, se colocando no lugar do outro. Nós precisamos ter sabedoria, né? A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 18:13 que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Olha só, quando a gente fala demais, a gente pode passar até vergonha,
né? O insensato é assim, né? A gente fala o que não deve e acaba passando vergonha. Então, irmãos, a gente precisa ouvir mais e falar menos. Amém? E a terceira e última característica que o diálogo deve ter é que o diálogo ele deve buscar a paz e a harmonia familiar. É isso que o diálogo deve buscar, né? Como nós já vimos aqui, a gente tem que estar sempre pronto para ouvir e tardio em falar e nos irar, né? E nós devemos também estar atentos à maneira como nos comunicamos através do diálogo, né? Eu também recebi lá no programa a psicóloga Márcia Pereira. A Márcia é uma pessoa incrível. Quem não assistiu, assista lá. Eu entrevistei umas 3 vezes já. Ela tem uma história de vida espetacular, né? É uma que anda numa cadeira de rodas, ela é paraplégica, que sofreu um acidente, enfim. A história dela, tem o testemunho dela lá também, fantástico. E ela é psicóloga. E eu a entrevistei e falei com ela sobre o tema comunicação não violenta. O que é essa comunicação não violenta? É um tema, né, de um estudo desenvolvido pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. Ele consiste em aprendermos a dialogar com empatia, né? Se colocando no lugar do outro, buscando entender os motivos pelos quais o outro fez ou deixou de fazer o que devia, né, alguma coisa. E entender também o que o outro pensa, espera de nós, né? E também saber externar o que nós sentimos e esperamos do outro, mas de forma assertiva e sem que esse diálogo vire uma briga. Isso é a comunicação não violenta, né? Ou seja, é você saber ouvir, é você se colocar no lugar do outro, é saber como falar, né, o que você está pensando, o que você está sentindo, de modo que traga uma solução para o problema e aquilo não se torne uma briga. Então, essa é a comunicação não violenta. E o maior desafio que nós enfrentamos para um diálogo não violento é entendermos que nem sempre nós estamos certos. Nem sempre a gente vai estar certo, irmãos, né? E a gente, como ser humano, a gente quer sempre estar com a razão. É da gente, é do ser humano. A gente quer sempre ter razão, né? E isso acontece tanto entre casais quanto entre pais e filhos, né? Em todos os relacionamentos familiares isso acontece. E acreditem, nem sempre os nossos filhos estão errados e nós certos. Nem sempre, né? E nem sempre, irmãs, agora para nós mulheres, nem sempre a última palavra do marido deve ser sim, você está certa. Né? Não tem aquela piadinha, né? Lá em casa a última palavra sempre é a minha. Sim, meu bem, você está certa. Sim, meu bem, já vou. Né? Nem sempre, irmãs, nem sempre a gente está certa. Né? E a gente precisa entender isso. Né? Aliás, muitas vezes a maneira como nós queremos impor a nossa vontade ou opinião, né, ainda que nós estejamos certos, nos fará perder a razão. Ainda que a gente esteja certo. E não só isso, a maneira errada de dialogar, né, pode levar ao que nós falamos lá no início, o primeiro tópico, a falta de diálogo. A maneira, porque aí nem vou falar mais, porque vai dar briga. Acabou. Aí você não dialoga mais com seu marido, você não dialoga mais com seu filho, porque não sabem dialogar. Né? Isso é muito sério. Né? Muitos casamentos, eles são destruídos por isso, né? Por falta de diálogo. Muitos filhos se tornam adultos frustrados ou até mesmo violentos por falta de diálogo. Por falta de diálogo. Né? Quando eu ainda advoguei um tempo na área da família, eu recebia muitos casais para se separar, impressionante. Né? Quem advoga na área de família é o que mais aparece. Né? Ou é para divórcio, ou é para inventário, enfim. A maioria das situações são essas. E assim, pela graça de Deus, a maioria dos casais não cristãos que me procuravam,
eu conseguia fazê-los entender que bastava um diálogo, bastava uma conversa franca, que aquele problema se resolvia, não tinha necessidade de se separar. E eles conversavam e eles se reconciliavam, eles não se separavam. Mas, irmãos, eu recebi alguns casais cristãos, inclusive da nossa igreja, não consegui fazer com que nenhum deles se reconciliasse. Olha que chocante isso, né? Mas como assim? Os que não eram cristãos se reconciliavam e os cristãos não? Por que isso? Justamente por causa disso que eu falei. A situação, a maneira de se dialogar é tão errada que dá numa briga. Aí, para não brigar, eu prefiro não falar, eu vou engolindo, sabe? Eu vou engolindo tudo que eu estou sentindo, né? E aí eu não falo, né? Eu não falo, e aí chega um momento que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Assim, eu cheguei no meu limite e não tem mais volta. Isso acontece dentro das famílias cristãs. Sabe aquela mulher que acha que tem que ser submissa a esse ponto de engolir tudo? Que acha que isso é submissão? Sabe aquele homem que está tão acostumado a falar rispidamente com a mulher, ou agir de forma, muitas vezes, agressiva ou muitas vezes abusiva com a esposa, e como ela fica quieta, está tudo certo para ele? É isso que acontece dentro da igreja. Acontece muito isso dentro da igreja. Eu recebi também a Rubenita, que também é uma psicóloga, e a gente falou sobre isso uma vez. Ela falou que ela já soube, né, de maridos que procuraram o pastor, ou ela mesma, quando ela deu alguma palestra sobre isso. Ela dava palestra sobre relacionamento abusivo. Falava, olha, através da sua palestra eu percebi que eu sou um marido abusivo, e eu não sabia. Justamente por isso, porque ele não sabe que está magoando a esposa, porque ela não fala. Ela não fala, ela acha que ela tem que ser submissa a esse ponto, né? E é interessante que nós mulheres, a gente gosta de falar muito, né? A gente fala bastante, mulher fala mesmo, né? Eu falo muito, muito. Né? Às vezes o pessoal precisa falar para eu ficar quieta, chega, mãe, menos, Lu, menos. Né? Mulher fala bastante, né? Essa é a realidade. Mas vai o marido cometer um deslizezinho sequer, vai ele falar um pouquinho mais ríspido com você se fecha de um jeito. Né? A gente se fecha de um jeito que não tem tortura que faça a gente falar. Aí a gente fica lá, de cara fechada. Né? Aí o marido, está tudo bem? Uhum. Ou então você só olha. Como assim, está tudo bem? Esqueceu o que ele falou comigo mês passado, o jeito que ele falou comigo, né? Semana passada, como assim? Está tudo bem, né? E eles ficam ali desesperados, sabe por quê? Porque eles não sabem o que eles falaram e te magoaram. Eles não sabem. Homem é assim, gente, né? A gente, nós mulheres, nós somos muito emocionais, né? O homem é mais razão, assim. Então, ele fala as coisas e ele não percebe que te magoou do jeito que ele falou. Ele, de verdade, ele não sabe por que você está brava, por que você está chateada. Entendeu? E aí a gente fica ali fechada, a gente fica quieta. Aí aquela mulher falante, quando o marido chega perto... Né? Estou brava. Eu quero que ele saiba que eu estou brava. Eu quero que ele reconheça o que ele fez, só que ele não sabe o que ele fez. Né? Então... Será que essa é mesmo a forma correta, né, nesse caso, da gente agir, se calando? Né? Será que esse momento é o momento de calar? É claro, se a gente está irado, né, a gente precisa, primeiro, né, a palavra de Deus nos diz, acalma aí a tua ira, né? Acalma, mas não deixa também o sol se pôr sobre a vossa ira, né? Então, assim, se acalma, aí vai lá e resolve, né? A gente tem que resolver, a gente tem que falar. Não brigar, mas a gente tem que falar. Né? Ou, muitas vezes também, né, como eu falei, a gente deixa de falar
o que machucou a gente, com medo daquilo virar uma briga, né? E aí que a gente vai guardando aquele sentimento, acumulando, né? E o outro, né, como eu falei, acostuma falar daquele jeito, de forma ríspida. Porque ele não sabe que está magoando, ele não sabe que está desagradando. Né? Algumas pessoas têm dificuldade de perceber isso. Né? E não é se calando que isso vai resolver. Né? A palavra de Deus ela nos diz que nós não devemos nos deixar dominar pela ira para não pecarmos. Né? E diz ainda que é para nos acalmarmos, né, a ira antes que o dia termine, para não dar oportunidade para o diabo. Olha só, se a gente se deixa dominar pela ira, a gente está dando oportunidade para o diabo. E ele vai agir. Ele fica só esperando, o diabo fica o tempo todo só esperando a oportunidade que a gente dá para ele. E ele vai agir, ele vai aproveitar cada oportunidade. Então, a gente precisa falar quando alguma coisa não vai bem, mas falar com amor. Falar com amor, falar com sabedoria e falar com verdade. Falar com verdade. Né? A gente não deve fingir que está tudo bem quando não está, só para agradar o outro, ou só para não desagradar o outro, né? Ou para não provocar a ira do outro. A gente tem que falar. Vocês entendem? A gente não tem que ficar com medo de falar. A gente tem que falar. E a palavra de Deus nos fala isso, ó, lá em Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Né? Então, assim, a gente repreender, irmãos, repreender, exortar, também é um ato de amor entre o casal. Tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Você não vai estar desonrando o teu marido se você repreender a forma como ele fala com você. Você não vai estar desonrando. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Você é ajudadora dele. Né? Então, você o ajuda nisso também. Então, nós precisamos falar. Né? Nós precisamos ser mais sábias nesse sentido. Né? A gente precisa deixar ali a impulsividade. Né? Nós somos impulsivas, mulheres. Deixar o orgulho de lado e ir falando, né, com amor aquilo que nos incomoda em relação ao nosso marido. E podem ter certeza, esse é o principal segredo de um casamento que dá certo. É esse diálogo. Eu falo diálogo nesse sentido também. Falar quando você não está satisfeito com alguma coisa. Falar. Falar com amor, falar com sabedoria, mas precisa falar. Né? Essa parte aqui é a mais longa da mensagem, mas nós estamos terminando, irmãos. E quanto aos maridos? Né? Eu falei aqui bastante das esposas. Né? Bom, irmãos, como eu já falei aqui, vocês precisam ser mais cuidadosos na forma como vocês falam com as esposas. Vocês precisam se autoavaliar. Precisa, é necessário. Né? A palavra de Deus nos fala lá em Colossenses 3,19, maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. A Bíblia fala isso. Por que fala? Porque os maridos já faziam isso. Né? Então, assim, vocês, maridos, precisam entender isso. Né? Nós, mulheres, a gente não é mais frágil só fisicamente. A gente é mais frágil emocionalmente também. Então, assim, aquilo que para vocês tem nada demais, para a gente, às vezes, machuca. Né? A gente, às vezes, se machuca com algumas coisas. Né? Nós somos mais emocionais. Né? Então, tomem mais cuidado. Né? Tratem com mais carinho. Falem com mais amor. Que a gente adora, a gente ama. A gente ama ser paparicada. A mulher ama ser paparicada, irmãos. Não é verdade, irmãs? Podem falar, o marido vai entender, né, maridos? Né, a gente gosta de ser tratada com carinho, a gente gosta de ser, sabe, de ouvir um eu te amo, de, sabe, um carinho no rosto, no cabelo, um beijinho. A gente ama isso. Né? Não deixa o tempo acabar com isso. Né? Não deixa o tempo acabar com isso. Lá em 1 Pedro, quando Pedro vai falar sobre o relacionamento entre casais, ele exorta as mulheres a honrarem os seus maridos que não são crentes através de submissão e respeito. Ali ele está falando para as mulheres dos maridos não cristãos. Mas ele fala também lá no versículo 7, ele diz aos maridos que honrem as suas esposas, que sejam sábios no convívio com elas, tratando-as como a parte mais frágil
mas também como co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que suas orações não sejam impedidas. Veja a importância disso. Né? Isso é muito sério, irmãos. Né? Quando nós nos casamos, nós nos tornamos um. Né? Nós nos tornamos um com o nosso cônjuge. E se essa unidade está fragilizada ali por um relacionamento doente, isso atrapalha, inclusive, a nossa comunhão com Deus. Atrapalha, impede que as nossas orações sejam ouvidas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Olha a importância de um casal viver bem. É muito importante, isso é muito sério. Agora, e quanto aos filhos? Né? A palavra de Deus nos traz aqui também, né, orientações quanto aos nossos filhos. Né? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Está lá em Efésios 6, de 1 a 4. Honra o teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Fala, olha, primeiro e único mandamento com promessa, né, para que se prolongue, né, para que tudo te vá bem, se prolongue os seus dias na terra. Mas nós vemos, irmãos, que o mundo de hoje, assim, a sociedade que nós vemos hoje, ela está cada vez mais ensinando o contrário para os nossos filhos. Né? Assim, a igreja de Deus sabe que o diabo quer acabar com as famílias. Né? Então, ele vai na parte mais frágil, né? A parte mais vulnerável. E, muitas vezes, destrói famílias, destruindo a vida dos nossos filhos. Os nossos filhos estão dando mais ouvido para o mundo do que para nós. Os nossos filhos estão ouvindo mais, assim, e seguindo aquilo que é errado, aquilo que leva para a destruição, do que conosco. Né? É interessante, eu vi um trechinho, sabe aqueles videozinhos que vão aparecendo no Facebook, no Instagram? De um rapaz que eu não conheço, eu não sei, eu até ia procurar ver quem é depois, mas eu esqueço. Mas, assim, pelo jeito dele falar e a roupa, enfim, corrente, assim, deve ser algum rapper, não sei, tá? Não sei quem é o rapaz. Mas ele foi dar uma entrevista para duas atrizes da Globo lá, que tem um podcast. E aí, nesse trechinho do vídeo que eu vi, elas perguntam assim para ele se ele gostava de cerveja, nem lembro de bebida. Ele, não, eu não bebo. Você não bebe nada? Nem cerveja dele? Não. Por quê? Porque eu não gosto. Mas como assim? Você não bebe nada? Não, não bebo, não gosto. Eu bebo refrigerante, mas estou tentando deixar também, porque não gosto, não. Ah, tá. E tatuagem, você tem quantas? Nenhuma. Nenhuma? Você viu já? Você não tem nenhuma tatuagem. Elas ficaram chocadas, ele não tem uma tatuagem. Mas por que você não tem uma tatuagem? Porque meu pai não gosta. Porque meu pai não gosta. Talvez ele até tenha vontade. Depois ele até falou assim, também não tenho vontade. Mas eu achei assim lindo ver uma forma como um rapaz inserido nessa realidade da sociedade de hoje, honrar o pai dele. Honrando o pai dele, muitas vezes, coisa que muitas vezes a gente não vê dentro da igreja. A gente vê muitas vezes os nossos filhos, não vê os nossos filhos nos honrando lá fora. E ele ali honrando o pai dele diante de todo mundo, diante dos fãs, né? Diante ali de muitas pessoas que estavam ali assistindo, não sei qual é o alcance, né, desse podcast. Mas, enfim, filhos, honrem os seus pais onde vocês estiverem. É isso que a palavra de Deus ensina. Eu não sei quem é esse rapaz, eu não sei se ele é cristão, eu não sei se ele teve algum ensinamento cristão, muito provavelmente teve, né? Mas certamente ele teme ao Senhor, né? Se ele é cristão, ele teme ao Senhor, mesmo estando inserido nesse contexto que a gente vive hoje, né? E como eu falei, irmãos, pais, né?
nós, pais e mães, nem sempre os nossos filhos estão errados, né? Para impor respeito, muitas vezes a gente não ouve os nossos filhos. A gente não ouve o que eles têm a dizer, né? E aí a gente grita. Eu estou falando isso até de mim, viu, irmãos? Eu já preguei essa mensagem aqui outro dia, em outra igreja, e quando eu fui elaborar a mensagem, isso tudo aqui falou muito comigo. Muito mesmo, muito mesmo. Né? Eu, às vezes, perco a paciência um pouco e não ouço minhas filhas. Né? E eu falei isso para elas. Né? Quando eu estava preparando a mensagem, eu falei isso para elas. Né? Eu reconheci isso para elas. Né? Então, às vezes, a gente quer impor o respeito e aí a gente não ouve o que eles têm a dizer. Aí a gente grita com eles só porque eles fizeram alguma coisa que a gente não gostou, mas a gente não quer ouvir por que eles fizeram, em que contexto que eles fizeram. A gente só briga com eles. E acabou, entendeu? E às vezes, nós os contrariamos sem necessidade. E aí eles ficam irados. Né? Não provoqueis a ira dos vossos filhos. A gente provoca a ira dos nossos filhos, não ouvindo os nossos filhos. Eles ficam irritados. Eles ficam irados. Nós precisamos trazer os nossos filhos para perto de nós, irmãos. Nossa casa, ela precisa ser um ambiente onde cada vez mais eles gostem de estar. Precisa ser esse ambiente. A nossa companhia deve agradar a eles, de modo que eles queiram estar junto de nós. Né? Que eles se agradem, que eles fiquem felizes enquanto estão junto de nós. Que eles queiram nos ouvir, que eles queiram desabafar conosco. Assim deve ser a nossa casa, o nosso lar. O lugar onde eles gostam de ouvir, onde eles de estar, onde eles se sintam ouvidos, onde eles sabem que eles são ouvidos, onde eles sabem que eles podem falar tudo que eles sentem, tudo que eles estão passando, todos os medos deles. Sabe? A gente precisa atrair os nossos filhos para perto de nós. E para isso a gente precisa dialogar com eles. Né? Mostrar que nós nos importamos com o que eles sentem e com o que eles pensam. Amém? Bem, irmãos, concluindo a nossa mensagem, nós vimos que onde há relacionamento, há comunicação. Né? Mas na comunicação em família, o diálogo é fundamental. Não tem como, tem que existir. Só que esse diálogo, né, à luz da palavra de Deus, ele deve edificar e não destruir. Ele deve trazer paz e não guerra. Deve ser cheio de amor e não de ira. Como está a comunicação no seu lar? Como é que está? A comunicação com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, como é que está? Como casal, que exemplo você tem dado aos seus filhos? Como casal agora, que exemplo vocês têm dado? Você, pai, tem mostrado ser para sua filha o marido que você quer para ela? Tem mostrado ser um exemplo de marido que ela tem que buscar para viver o resto da vida dela? Olha a importância do pai na vida de uma filha. Eu quero um homem, no mínimo, igual ao meu pai para mim. Você tem dado esse bom exemplo? E você, mãe, que esposa que você quer que a sua filha seja? Que esposa? Entendem a importância do nosso exemplo como pais para os nossos filhos? E vocês, filhos, vocês têm honrado seus pais, como manda a palavra de Deus? Você faria o que aquele rapaz fez, de falar que não faz tatuagem porque o pai dele não gosta? Porque ele ama o pai dele, ele honra o pai dele? Você tem honrado seus filhos, os seus pais? Você tem tratado seus pais com respeito? Tem retribuído o amor deles por vocês? Tem retribuído tudo que eles já fizeram e fazem e vão fazer a vida inteira por vocês? E os sentimentos, como é que estão? Né? Você tem facilidade de pedir perdão e perdoar? Pedir perdão e perdoar. Como é que está? Vamos nos colocar em pé, irmãos? Nós vamos orar.
Antes de orar, eu quero encerrar com o texto da palavra de Deus, lá em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 12 a 15, diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça, Senhor. Te louvamos, te adoramos, Senhor, porque apesar de falhos, Senhor, limitados que somos, ó Pai, tu nos exortas e nos ensinas, Senhor, a maneira como devemos viver, a maneira como devemos nos relacionar uns com os outros, para que tenhamos, Senhor, uma vida de paz, Senhor. Vivamos em paz no nosso lar, Senhor, na nossa vida, com nossos cônjuges, com os nossos filhos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça nas nossas vidas, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nós muitas vezes agimos sem sabedoria, Senhor, com impulsividade. Nós somos impulsivos, Senhor. Mas tem misericórdia de nós, ó Pai. E dá-nos, Senhor, a tua direção para tudo, Senhor, até mesmo para aquilo que vamos falar, Senhor. Conduza-nos, Senhor, na maneira como vamos falar com os nossos maridos, com as esposas, com os nossos filhos, ó Pai. Dá-nos sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida dentro da nossa casa que honre a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos comunicar com sabedoria, com amor, com empatia, Senhor, dentro do nosso lar, ó Pai. Para que os nossos filhos, Senhor, tenham vontade, se alegrem em estar conosco, Senhor, em estar dentro de casa, Senhor, em compartilhar as suas vidas conosco, com os pais, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que Tu estejas dando sabedoria aos nossos filhos também, Senhor, para que eles saibam nos honrar como a Tua palavra ensinou, Senhor, não só dentro de casa, mas onde eles estiverem, Senhor, que eles possam testemunhar de Ti, Senhor, através, Senhor, desse comportamento, Senhor, de honrar os seus pais. Ó Senhor, conduz as nossas vidas, exorta-nos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos exorte quando agirmos, Senhor, de forma que venha machucar ou desagradar, Senhor, alguém, ó Pai. Isso seja em casa, seja no nosso relacionamento na igreja, no trabalho, com os vizinhos, enfim, com todas as pessoas, ó Pai. Exorta-nos, Senhor, a agir com amor, a falar com amor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que nós somos impulsivos, somos falhos, mas, Senhor, dependemos de Ti, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, para que a nossa vida, a nossa maneira de agir com o outro, a nossa maneira de falar com o outro, também glorifique o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Necessita ser mudado, Senhor, porque Tu